O relógio não para. 3h32 da manhã. Mais uma noite sem dormir. O medo, como um punho gelado, aperta minhas entranhas. Meu quarto, antes familiar, agora parece estranho. As sombras mais profundas, o silêncio mais pesado. Cada rangido no assoalho, cada farfalhar de folhas lá fora me dá arrepios na espinha. Sou prisioneiro da minha própria mente, assombrado pela lembrança daquela noite. Tudo começou de forma inocente. Apenas mais uma noite, um atalho pelo beco. Eu já tinha feito aquele caminho milhares de vezes antes. Mas naquela noite, tudo parecia diferente, carregado de uma energia perturbadora. O ar estava denso e pesado, o silêncio pontuado pelo zumbido distante do trânsito. Mesmo agora, dias depois, a sensação persiste. É um nó no meu estômago, um suor frio na minha pele. Meu reflexo no espelho é um estranho. Olhos assombrados me encarando de um rosto abatido. Minha vida, antes confortável, agora parece um mundo distante, substituída por uma paranoia inquietante que se agarra a mim como um sudário. Meus dias agora são pintados em tons de cinza. Se foi o conforto da rotina, a alegria nos prazeres simples, o mundo parece mais nítido, os sons mais altos, as cores mais vivas. Meus sentidos estão aguçados, mas não de um jeito bom. É como se o mundo estivesse tentando gritar comigo, e eu sou o único que pode ouvir. O trabalho é uma névoa, uma luta para me concentrar através da névoa do medo. Meus colegas percebem. Seus olhares preocupados e sussurros abafados alimentam minha paranoia. As noites não oferecem trégua. Evito multidões, pulo com as sombras. Meus lugares favoritos agora parecem ameaçadores, cheios de olhos invisíveis. Meu apetite desapareceu, substituído por uma ansiedade constante e corrosiva. O sono não oferece escapatória, apenas um ciclo implacável de pesadelos. Estou preso, vivendo cada dia em um estado de alerta máximo, esperando que algo aconteça, que a bomba exploda. Mas o que é esse algo, eu não posso dizer. Era uma quarta-feira, eu me lembro. A chuva caía forte no asfalto, refletindo o brilho neon da placa da loja de bebidas. Corri pela chuva, ansioso para chegar ao santuário do meu apartamento. O atalho familiar me chamava. Um beco estreito entre dois prédios, envolto em escuridão. O ar ficou pesado quando entrei. O cheiro de concreto úmido e lixo velho enchendo minhas narinas. O tamborilar rítmico da chuva contra as escadas de incêndio de metal criava uma trilha sonora sinistra para meus passos apressados. Um arrepio percorreu minha espinha, um instinto primitivo me alertando sobre perigos invisíveis. Acelerei o passo, meu coração batendo forte no peito. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, uma sensação de estar sendo observado me dominando. Disse a mim mesmo que era apenas a tempestade, a hora tardia, minha própria imaginação hiperativa. Mas no fundo, uma semente da dúvida havia sido plantada. Então eu vi um movimento rápido na periferia da minha visão. Parei imediatamente, minha respiração presa na garganta. Lá, no final do beco, estava uma figura. Era alta e esguia, coberta pelo que parecia ser um longo casaco escuro. O capuz estava levantado, escondendo seu rosto. A chuva parecia fluir ao redor da figura, em vez de tocá-la. Eu não conseguia identificar nenhum traço, apenas o contorno vago de sua forma contra a parede de tijolos molhada. Por uma eternidade, nós apenas ficamos lá, congelados no lugar. Meu coração martelava contra minhas costelas, minha mente correndo para tentar encontrar um sentido para o que eu estava vendo.
Era real ou uma invenção da minha imaginação, conjurada pela tempestade e pela minha própria paranoia? Seção 5. Congelado de medo. O medo, cru e primitivo, me percorreu, paralisando-me no lugar. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo se recusava a obedecer. Minhas pernas pareciam chumbo, minha voz presa na garganta. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar a figura, meus olhos arregalados de terror. Então ela se moveu. Deu um passo à frente e o mundo pareceu se inclinar em seu eixo. A figura deslizou em minha direção com uma graça não natural. Seus movimentos fluidos e silenciosos, apesar do pavimento escorregadio pela chuva. Eu podia sentir seus olhos em mim, me trespassando como brasas. O tempo pareceu se distorcer, se estendendo em um momento infinito de terror. Eu estava preso em um pesadelo, incapaz de acordar. E à medida que a figura se aproximava, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Seção 6. Flashes de memória. O resto do encontro é um borrão, um amontoado de imagens e sensações fragmentadas. Eu me lembro do cheiro de lã molhada e de algo mais, algo antigo e perturbador. Eu me lembro da sensação de pavor, tão espessa que eu podia sentir o gosto. Há um flash de movimento, um vislumbre de algo sob o capuz. Era um rosto ou apenas minha mente pregando peças em mim? A imagem desaparece tão rápido quanto surgiu, deixando apenas um vazio de incerteza. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a figura desapareceu. Evaporou no ar, engolida pelas sombras e pela chuva. Fiquei lá parado por uma eternidade, meu coração batendo forte, minha respiração vindo em arquejos irregulares. O silêncio era ensurdecedor. Seção 7. Realidade distorcida. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e paranoia. O sono não oferecia escapatória, assombrado por pesadelos com a figura e o beco. Cada sombra parecia conter a promessa de seu retorno. Cada rosto desconhecido, uma ameaça em potencial. Minha percepção da realidade mudou. A linha entre o que era real e o que era imaginado se tornou nebulosa. A figura era uma invenção da minha imaginação, uma alucinação causada pelo estresse e exaustão? Ou era algo mais sinistro, algo que desafiava a lógica e a razão? A parte racional da minha mente implorava por uma explicação lógica. Mas no fundo, um medo primitivo sussurrava uma verdade diferente. O encontro me abalou profundamente, deixando-me com uma sensação profunda de desconforto que eu não conseguia afastar. Seção 8. A busca por respostas. Desesperado por respostas, me vi atraído de volta ao beco. Na luz dura do dia, parecia quase comum. O fedor de lixo havia sumido, substituído pelo cheiro de gases de escape e pão sendo assado na padaria do outro lado da rua. Mas enquanto eu estava lá, a lembrança daquela noite voltou à tona, vívida e aterrorizante. Eu quase podia sentir a presença da figura, ouvir o suave sussurro de seus movimentos. Procurei por pistas, por qualquer sinal de que aquilo havia sido real, mas não encontrei nada. Minha busca por respostas me levou a um buraco de coelho de fóruns na internet e folclore obscuro. Li inúmeras histórias de pessoas sombra, de criaturas que se escondiam na escuridão, atacando os incautos. Cada conto, por mais bizarro que fosse, alimentava minha paranoia, confirmando meus piores medos. Seção 9. A atração do desconhecido.
Apesar do terror que se agarrava à lembrança, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia mais naquela história. A figura, seja lá o que fosse, exercia uma estranha fascinação sobre mim. Eu me via atraído de volta ao beco várias e várias vezes, esperando por outro vislumbre, outro encontro. Era loucura? Curiosidade? Ou um desejo mórbido de confirmar minha própria sanidade? Eu não sabia a resposta. Tudo o que eu sabia era que não conseguia ficar longe. A atração do desconhecido era forte demais. A parte racional de mim gritava para eu parar, para esquecer tudo aquilo. Mas outra parte de mim, um instinto mais sombrio e primitivo, me impelia para frente. Eu estava preso em uma batalha entre o medo e a fascinação e não sabia qual lado venceria. Seção 10. Uma semente da dúvida. Os dias se transformaram em semanas e lentamente o medo começou a diminuir. Os pesadelos se tornaram menos frequentes, as sombras menos ameaçadoras. A vida lentamente voltou a uma aparência de normalidade, mas a lembrança daquela noite persistiu, um fantasma assombrando os cantos da minha mente. Será que tudo aquilo havia sido real? Ou minha mente, estressada e exausta, havia pregado uma peça cruel em mim? Eu queria acreditar na segunda opção, descartá-la como um produto da minha própria imaginação hiperativa. Mas no fundo, uma semente da dúvida permaneceu. A lembrança era vívida demais, o medo real demais para ser facilmente descartado. E por mais que eu tentasse me convencer do contrário, não conseguia me livrar da sensação de que havia tropeçado em algo antigo, algo poderoso, algo que desafiava explicações. Seção 11. Um retorno à escuridão? Esta noite, enquanto estou sentado aqui na escuridão, o relógio marcando os minutos até o amanhecer, sinto uma atração familiar. O beco me chama, um lugar de terror e estranha sedução. A lógica me diz para ficar longe, para evitar desafiar o destino. Mas uma parte de mim, uma parte que não posso mais negar, anseia por respostas. Talvez esta noite eu me aventure de volta à escuridão, buscando respostas que podem não existir. Talvez esta noite eu finalmente fique cara a cara com a verdade, por mais assustadora que seja. Ou talvez eu descubra que alguns mistérios são melhor deixados sem solução, algumas portas melhor deixadas fechadas. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais serei o mesmo. A escuridão me tocou e sua marca é indelével.